time do Cartão Verde está em campo, participe do programa com a gente, estamos no Twitter, hashtag Cartão Verde, como sempre, esperando seu boa noite, sua pergunta, sua tiração de onda e vamos aos nossos destaques desta quinta-feira. Independente abre vantagem no início do jogo e faz Corinthians amargar a primeira derrota na Libertadores. Depois de sofrer entrada dura de lateral uruguaio, exames não apontam lesão no tornozelo do santista Rodrigo. Cruzeiro goleia o Vasco em São Januário e chega à respeitável marca de 11 gols nas duas últimas partidas pela Libertadores. Fábio Carille, técnico do Corinthians, pinta na área para falar do momento que o atual campeão brasileiro atravessa. Bom, pessoal, na verdade o papo com o nosso convidado de hoje irá muito além do momento atual do Corinthians, até porque o Fábio Carille se tornou um ícone da renovação que o futebol brasileiro viveu e vem vivendo nos últimos tempos com relação aos treinadores. Diria que dá até para dizer que o nosso convidado de hoje teve uma contribuição fundamental para que os profissionais que vinham ocupando os postos de auxiliares técnicos passassem a ser vistos com mais seriedade e respeito na hora de se buscar novos nomes para o comando técnico dos clubes aqui do nosso país. Carille com certeza vai falar sobre outros aspectos do futebol brasileiro e vai analisar com a gente também o momento de outros times, o Cruzeiro, por exemplo, que vem fazendo gols aos montes. E faremos tudo isso acompanhado deste trio de comentaristas que vocês verão aí. Olha eles aí, começando pelo Roberto Rivelino, alma e coração de menino, Vitor Pina, que você vê na sequência, e Celso Unzelt, que eu diria já nem tão meninos assim. Uma boa noite para vocês, porque a gente cansa de falar aqui, cara, que o mais moleque de todos é o Rivelino. Você já pode comprovar isso desde que chegou aqui, é o mais moleque ou não é? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Acho que já é o quarto programa, né, que tenho o prazer de encontrar aqui com o Rivelino. E é sempre muito bom, astral bom, né? Hoje o mais menino aqui é Fábio Carille, é o mais jovem de todos aqui. Que moral. O Carille, a gente estava antes do programa entrar no ar aqui falando sobre futebol de várias, sobre futebol de outros tempos. Por que você acha que o futebol profissional te roubou mais? Qual foi a fantasia que, na hora que você virou profissional, você viu, puta, não é desse jeito assim que eu pensava? Tem alguma coisa nesse sentido? Muito, ficou sério demais, né? É muito. A questão do futebol de várzea, assim, que eu praticamente não convivi, né? Trabalhei até meus 19 anos no interior lá. Acompanhei muito meu pai até os 12 anos aqui na Zona Leste, em São Paulo. Mas, assim, é aquilo que todo mundo esperava. Os caras esperavam um domingo para jogar, né? E o profissional não, é sério, aquela cobrança do dia a dia. E termina o jogo da várzea, aquela festa, churrasco, enfim. É um ambiente, assim, que acaba se tornando mais familiar e bem gostoso. E tem a questão do cansaço também. Esse tem sido um desafio grande. Na verdade, desde o jogo de ontem à noite, eu escutei muito se falar nisso, nessa maratona de jogos que o Corinthians enfrentou. Mas, na minha concepção de leigo, e vendo o jogo, como eu vi, eu acho que não pode ser exatamente cansaço, porque um time cansado, na verdade, não evolui como o Corinthians evoluiu durante a partida, né? Cara, eu estou errado. Não, tá bem certo. O grande problema de ontem foi a desconcentração, né? A falta de atenção no início do jogo. E se o Independente tivesse feito o terceiro e o quarto, não ia ser nada fora do normal por aquilo que eles criaram e a nossa desatenção muito grande, né? Mas ainda bem que a gente ainda no meio do segundo tempo ali fiz uma mudança ali de colocar o Romero como um 9 e trazer o Jadson para trabalhar pela esquerda. A gente deu uma equilibrada e a gente conseguiu equilibrar o jogo. Agora essa desconcentração também não pode ser um sintoma de cansaço, porque o cansaço não é só físico, o cansaço é mental, o cansaço é o estresse, o cansaço são as viagens, e o Corinthians vendo uma sequência de aeroportos aí que não foi mole, né? É Salvador, quer dizer, também não tem um pouco disso na desconcentração? Um detalhe que ajuda, né? Com certeza. Foi a primeira experiência, desde a época de atleta e também de comissão técnica, de fazer 4 jogos fora, né? Primeira vez? Tipo, uma sequência de 4 jogos fora foi a primeira vez. Fomos para a Argentina, fomos para Curitiba, tudo voltando a São Paulo, né? Fomos a Salvador e fomos a BH. Praticamente não treina, voo, aeroporto, enfim, é mais na base da conversa. É um detalhe, mas como bem foi falado aqui, se você está cansado, normalmente durante o jogo, sua performance cai. A gente manteve a briga, fomos buscar o resultado até o final, tentando o empate até o final. Agora, você não acha que, às vezes, o padrão de exigência, porque o Corinthians tem feito no ano de cobrança, está sendo um pouco alto, porque o Corinthians é um time na temporada ainda de altos e baixos. Os baixos não são tão baixos assim. Alguns, por exemplo, final do estadual.
um jogo mais ou menos em Itaquera e um bom jogo no Allianz Parque, né? E assim tem sido, por exemplo, um bom jogo em Avejaneda e um jogo ontem também, mais ou menos. E eu lembro de você falando no final do campeonato que não tinha achado o time. Então você mais ou menos achou o time, mas precisa manter um nível de concentração e de padrão coletivo muito alto, né? Que o time normalmente tende a sucumbir em alguns momentos. E parece que o Corinthians que as pessoas esperam é sempre, por exemplo, o do jogo do Allianz Parque. Você não acha que está um pouco alta essa cobrança? Não se criou, o sarrafo não está muito em cima porque o time pode oferecer nesse momento? Mas se falando de Corinthians, a expectativa sempre é grande, né? Sempre é grande. Para esse primeiro jogo da final contra o Palmeiras, ali sim, porque o que os médicos passam, fisiologistas, que você precisa de 72 horas. E porque o Palmeiras teve o jogo pela Libertadores na terça, o nosso jogo teve que ser no sábado, não deu 72 horas. Ali eu senti o meu time tentando marcar e não conseguindo em momento algum. Mas assim, a gente tem que trabalhar assim, o torcedor vive pela emoção, a imprensa faz com que o torcedor tenha mais ambição, querendo cada vez algo mais, mas a gente vai trabalhando na nossa linha. A questão do sistema que eu não achei ainda, eu gosto de um 9. Eu gosto de um 9. E tem jogo que sem o 9 funciona, e tem jogo que eu preciso de um 9. Ontem ficou claro, quando eu joguei o Romero para frente, que era necessário um 9 para aquele jogo, né? Mas a gente vai assim, é um desafio a cada jogo, a cada dia, quando você não tem uma ideia formada de time igual foi ano passado, 4-2-3-1 até o fim, não tinha o que fazer, só manter a concentração de todos eles. Eu ainda esse ano procuro uma ideia definida para a gente não ficar, para a gente repetir cada vez mais e ter mais um time mais coeso, um time mais firme dentro de campo. Regular, né? Mais regular, perfeito. Mas eu concordo com o Fábio quando diz concentração, porque o cansaço até possa existir nessa última partida com o Independente, né? Mas eu penso o seguinte, um time que tem um sistema defensivo definido, um time que se joga junto já há quase 2 anos, não pode, sinceramente, acontecer o que aconteceu. Para mim, o cansaço não é, porque posicionamento é uma coisa, tudo bem, eu não posso sair ali, mas eu me posiciono. Então eu aceito muito mais uma desconcentração, falta de concentração do que praticamente um cansaço. Para mim, porque tem uma coisa que se tivesse mexido. Fala pra ele, o time não tem 2 anos, perdeu o jogo, Não, estou falando em termos defensivos que o Corinthians, sistema, da maneira, né? que o Fábio monta o seu time, por sempre uma preocupação defensiva e muito concreta. Agora, Riva, eu acho que ali tem uma coisa, eu além de admirar o que ele consegue tirar desse elenco do Corinthians, eu tenho muita admiração pelas suas falas de futebol. Você é um técnico que não está ali, obviamente você tem que pensar um pouco na imprensa, você tem que pensar um pouco na torcida, mas dá para ver que você quer falar do futebol. Você não está querendo falar de coisas ali, desculpas. E você se colocou numa posição de um para-raios, tá? Não precisa confirmar, mas falta elenco. A diretoria tem que oferecer o jogador, o cara fala, não, eu tenho que resolver. O jogador faltou a concentração, não é o técnico, porque ele orientou, eu tenho certeza que ele fez tudo o que deveria fazer. Não, sem dúvida. Aí ele fala, sou eu que tenho que fazer. Eu sei que você não tem medo que isso estoure em você, senão você não faria, com certeza. Mas você não acha que às vezes tem que distribuir um pouco na hora de falar? Não tem que achar uma medida, falar, opa, faltou um pouquinho ali, não é pecado? Essa oportunidade só apareceu na minha vida, nesse momento, pela situação do Corinthians. Então eu sei da situação do Corinthians, não posso ficar reclamando de elenco. Eu sabia que se o Corinthians tivesse dinheiro, ia buscar jogadores e ia buscar um técnico também. De patamar. Né? Você já subiu de patamar. Sim. Mas eu continuo ainda sabendo da situação do Corinthians. Perfeito. Né? Perfeito. Então, não aliás, andou estampando manchetes aí na última semana de que realmente as contas são uma questão delicada no clube. Eles são muito claros. Na verdade, você ia reclamar, ia pedir, não ia ter dinheiro para comprar e você ia ficar lamentando, porque não adianta ficar lamentando, né? A gente tem que buscar soluções, é isso que eu procuro fazer. O clube me dá todo o respaldo mesmo para trabalhar, desde a época de auxiliar, confia, né? E graças a Deus está tudo caminhando de uma forma bem positiva. Eu vou dar só um respiro aqui. A gente vai falar da nossa enquete de hoje, que é a seguinte: o Real Madrid tem sido bicho-papão na história recente da Liga dos Campeões. Diante disso, a gente quer saber de vocês o seguinte: qual a chance, na opinião de vocês, de o Liverpool conquistar o título dessa Liga de Clubes da Europa? É grande, é média, é pequena ou é mínima? Vote, façam seus comentários a respeito. Participem no programa com a gente. No Twitter, eu volto a lembrar, hashtag Cartão Verde. Vamos deixar o Carlinhos responder primeiro? É o mínimo, né? Do convidado. Como que é? É o mínimo, convidado.
colocado, é o primeiro a ser servido. Você acha que a chance do Liverpool é grande, média, pequena ou mínima, Cari? É grande. É grande, Eu coloco aí jogo desse tamanho, por tudo que eles estão jogando aí, 50% para cada um. De igual para igual. Sei que o Real Madrid tem jogadores que decidem, né? Cristiano Ronaldo é um cara que decide, mas o Liverpool chegou bem, jogando bem. Isso é uma coisa bacana, né? Porque se for lembrar no histórico recente, mesmo que a última tenha sido feita entre Real e Juventus, acabou num 4-1, que era um resultado surpreendente, mas de certa forma, nos últimos anos da Liga, você sempre tem um time que você sabia que ia jogar contra outro que você sabia que ia ter que tomar cuidado. E dessa vez não parece que é a realidade, né, irmão? Eu também. E estou torcendo por Liverpool. Eu vou te falar que eu também. Estou torcendo por Liverpool no duro mesmo, para mudar um pouco. Mas é ruim ligar do Real Madrid. Mas Real Madrid a camisa do Real Madrid pesa. E é um time acostumado, né? Sim. É um time que já está acostumado com essas decisões. O Liverpool está chegando, faz tempo que não chega. Né? Faz muitos anos, né? Que não chega a uma final. 2006. Hã? Mais de uma década, né? Que depois fez a final contra o São Paulo. Né? Mas o momento tem um jogador que está num momento fantástico, que para mim hoje é o melhor jogador do mundo, que é o Salah. Realmente o momento desse garoto aí. Legal de ver, né? Não, mas e não só ele, como o Mané, como o outro lá que joga na frente, o Firmino, que também atravessa um momento fantástico. Aliás, é perigoso. Eu queria ver ele achar os caras cheios de virtude assim na zaga do Liverpool. Porque é que nem eu concordo com o cara quando dá 50-50, mas eu dou meu 50. Eu acho que é média porque 50-50, acho que o jogo é de igual para igual também. 50-50, eu acho que o Liverpool tem jogado futebol melhor do Real Madrid. Quando a gente fala da dificuldade de ter um time que joga com regularidade bem, o Real Madrid é um exemplo. E aí, a diferença é que para decidir um dia o Isco decide, outro dia o Cristiano, 5 vezes o Cristiano decide, aí outro dia o Asensio vai lá e resolve o jogo, aí o Modric tira um coelho da cartola, né? Aí é fácil, né? Mas quando a gente fala de regularidade coletiva, o Real Madrid está devendo na temporada, tanto que é terceiro lugar no campeonato de regularidade, no campeonato espanhol. Só que tem muito mais jogadores decisivos, de peso, acostumados. Então, acho que isso, em tese, deixa as chances dos dois iguais. Se eles produzirem como tem feito, a gente não sabe se a final vai ser assim. Aí, com a Juventus não foi, o Liverpool vai ser campeão. Mas jogar de igual para igual já. Diga aí, se puder, cante pra gente. Como a maioria das pessoas, eu acho que é uma chance média. A maioria das pessoas está com 41%. Mas tem muita gente que acha que é grande, não tem não? 31% eu acho que é grande. 14% na pequena, 7% na mínima. É curioso que, tudo bem, são dois times com todos os méritos, mas se a gente for pegar só o segundo jogo da semifinal, os dois não chegam tão bem como estavam antes. Sim. Tá? Os últimos dois jogos, eles deveram um pouco. Eu gosto muito desse trio, do Salah, do Firmino, do Mané. Até eles passaram os badalados trios MSN e BBC em gols na Champions. Eles passaram em silêncio. Ninguém falava dos caras. O próprio Salah, na minha concepção, é o melhor jogador do mundo hoje, em atividade. Se você não falar em potencial, mas no que o cara está rendendo... Meteu 43 gols, ele tem. Está rendendo muito mais do que qualquer um no planeta. Agora, chega na hora da decisão, o Real Madrid cascudo. É por isso que eu acho que é uma chance média. Para ele é uma novidade, né? Pô, mas a gente aí chegou à conclusão aqui de que se é média, a gente fechou com o Carille que é 50%, 50%. 50%. Média contra o Real, até porque camisa por camisa, as duas pesam exatamente igual no jogo de Liga dos Campeões. São dois gigantes. Bom, vocês viram que eu atropelei, a gente até tinha os gols, mas vou tocar e vou pedir as imagens do jogo de ontem, que eu quero ouvir mais você, Carille. A gente falou aqui da desatenção corintiana, por exemplo, falamos do cansaço, mas tem também a estratégia do Independente. O que é que você viu que te matou aí? Porque realmente os caras tiveram... A gente vai ver a bola depois que esbarra, vai no travessão, segundo gol. Alguma coisa te surpreendeu? Nada, né? Taticamente, não. Falando do Independente no Campeonato Argentino, fizeram 14 jogos fora de casa, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Então é um time que tem um aproveitamento melhor fora do que em casa, né? E a gente sabia que ia jogar assim, a gente tem ainda, nós somos os líderes do nosso grupo, né? Mas a gente sabia que eles eram muito perigosos e a gente teve muita desatenção nesse início aí. E na verdade, qual é o teu nível de preocupação, Carille? Porque tudo bem, tem a questão da liderança, mas na questão de ponto, o grupo realmente ficou embolado, né? Por mais que a gente está falando aqui de chance, o Corinthians tem aí o gol anulado, né? Realmente é difícil de ver a questão aqui. Não, eu acho que foi perto do juiz, né? Ele virou o rosto ali, deu de cara com o negócio. Não é falta. Tudo bem, acho que não é...
o mais absurdo dos... Se o Brasil perder uma Copa do Mundo por causa disso, o país para. Se o Corinthians perder uma Copa Libertadores por causa disso, o país para também. Eu acho que tem um empurrão lá. Eu também acho. Mas você marcar ou não. Eu sou a favor de marcar com todo e qualquer empurrão. Está na regra que não pode empurrar. Mas é uma discussão. Mas avisa antes do início da temporada que mudou o futebol. Não, fala você, cara. Não, tem que mudar. Não pode empurrar. Está na regra, não pode empurrar. Tem a cultura do jogo. E tem a cultura não pode ser. A cultura do jogo, pô, daquele Isso, o que vocês estão falando é o que o Tostão chama de Zé Regrinha na coluna. Zé Regrinha é quem vê coisa onde não tem. Aí houve um empurrão. Pô, a gente acabou deixando passar. Bom, te fiz essa pergunta do Corinthians se colocar dessa maneira e depois queria que você falasse do Sheik também, desse desalinho do Sheik total que não te ajudou em nada. Não, taticamente, assim, repetindo o que eu falei, nada nos surpreendeu, né? Eu já sentei várias vezes numa coletiva e falar, errei na estratégia, errei numa escalação. Não foi o caso, era esperado isso que o Independente apresentou. O Sheik errou. Né? Ele mesmo já pediu desculpa hoje, tivemos uma conversa. Ele é sanguíneo, mas ele tem que saber controlar, apesar de ser experiente. Né? Tem hora que ainda foge. Não foi malandro, né? Não foi malandro, isso mesmo. A gente sabe que sabe ser malandro, mas nesse momento não foi. Mas bola para frente, nada de ficar lamentando. Hoje e outro dia, vamos buscar nossa classificação. Aliás, eu diria para você que ele é o protagonista do lance mais malandro do futebol brasileiro que eu lembro de ter visto nos últimos tempos, que é aquele jogo com o Boca, em que ele tira realmente o marcador do sério. Agora, já aproveitando os tuiteiros, o corintianista comemora a sua presença no cartão. O Evandro Oliveira pergunta qual é a chance do Pedrinho começar como titular. Você deve ter visto 500 vezes. Por que no lugar do Sheik não colocou o Danilo? Ele pergunta aqui. Manda um abraço, ele é de Tambaú, São Paulo. Vamos aproveitar, porque essa questão está muito presente aqui, né? O Anderson Sócrates pergunta, aproveita que o Carilho está aí, fala para ele colocar o Pedrinho e o Matheus Matias para jogar. Em relação ao Pedrinho, até aproveitando a sua resposta, eu quero saber assim, se o motivo de você usá-lo em doses tão homeopáticas ou tão calculadas é tático, é físico ou são as duas coisas? As duas coisas. Pedrinho não consegue terminar um jogo. Logo vai começar, vai iniciar as partidas. Eu não sei se é melhor iniciar com ele ou terminar com ele. Aí o resultado vai te mostrar. Mas o que você acha hoje? Você não tem uma definição. O que você acha nesse momento? Hoje que é melhor começar ou terminar? Não, porque assim depende muito do resultado. Se eu estiver precisando do resultado final do jogo e não tiver ele, é pior. Bom, o que eu sinto é o seguinte, cara, talvez você conseguisse abafar um pouco essa sanha se você fizesse o menino jogar o tempo inteiro, por exemplo. Se fosse no começo ou fosse no final. Ele aguenta esses 45 minutos? Não, entrou contra o Palmeiras, primeiro jogo da final. Mas é uma exceção, né? O ano passado ele jogou algumas partidas como titular, aguentou até 15, 20 do segundo, né? Então, assim, é melhor terminar ou não terminar. Ele joga contra o Ceará? Joga contra o Ceará? Está relacionado. Agora me diz o seguinte, qual é o problema dele? Qual o problema? Eu não aceito, vai desculpar, eu não aceito um garoto, ele está com quanto, 18? 19 anos, que já uma base, treinando uma base, se preparando e de repente... Riva. Mas qual é o problema? Tem um problema sério? É que o Riva, quando já jogava nos 19, ele acha que... Não, é assim, Rivelino, ele é um garoto de Alagoas, que não teve uma infância legal em questão de alimentação, em questão de tudo isso. Então, ele tem dificuldade para se alimentar. Acaba um treino de manhã, você vê os outros jogadores fazendo um prato para comer. Ele não consegue. Dificuldade para tomar um suplemento, sabe? E necessita de tudo isso. Então, a gente fez vários exames nele esse ano. Não vou saber explicar assim perfeitamente como tem que ser, mas 16% de uma vitamina que os jogadores tinham que ter no corpo, ele tinha 12%. Sim. Sabe? Então, ainda bem que ele está no Corinthians e que está dando todo o suporte para ele. Todo o suporte. A gente está vendo nos treinos que tem melhorado e tem muito para melhorar. Porque você vê um garoto com essa qualidade, né? E você não podendo usá-lo assim, em termos assim, mas imagino que isso deva ser um dilema para você também, né? Porque ontem mudou o jogo e, na verdade, você tem um monte de coisa sobre a tua cabeça que, na verdade, te impede de usar o... Mas, assim, é claro que... já ouvi falar que Fábio não gosta, que não sei o quê. Não tem como não gostar de talento, de jogadores bons. Só que a gente nos reúne lá sempre, todos os dias, para fazer o melhor. E a gente está vendo que o melhor ainda não é. Mas está muito próximo. Pode ser domingo? Pode. Mas você falou também de uma razão tática. Qual é a razão tática? Não, assim, eu estou ganhando o jogo. Eu tenho ele no banco. Eu vou ter ele para terminar melhor as jogadas. Eu estou perdendo o jogo, o adversário está fechado. Eu vou ter ele para quebrar a marcação em espaço pequeno. Se eu começar com ele o jogo, talvez eu não tenha os 30 minutos finais.
Então, Na verdade, é o trunfo que você guarda. o que é melhor, iniciar ou terminar? E aí Para a tem sua ideia de jogo, acho que é melhor terminar. Porque ele não volta tanto. Sim, Ele não recompõe. Ele não é jogador de transição que nós falamos. Jogo de transição, assim, ele acaba pesando mais tem para ele. força e resistência Contra pra o isso. Botafogo do Rio, que ele faz aquela linda jogada. O Botafogo estava com uns 11 perto da área. Ele achou um espacinho ali, ele fez o que ele sabe fazer. Não, ele fez uma jogada muito bonita ontem, inclusive Então- com uma sequência de controle de bola e também depois Sim, carregando a bola O para a parte Jadson de só fora não do faz pé. um gol porque a bola desviou. É bom jogador, calcanhar gente. do É Jadson. bom jogador. Agora- E daqui um pouquinho ele vai... diferente. Então, a ideia, eu concordo com o Fábio, eu prefiro entrar com ele, se a coisa está ruim, porque ele pode fazer a diferença, do que no começo. No começo, ele pode cansar e aí morrer. Ontem uma coisa me chamou a atenção também, Carille, essa questão, obviamente, que a gente não tem na cabeça todas as informações que você tem. Mas ontem me chamou a atenção, por exemplo, você escolheu o Vital para sair, que é um jogador... Esse sim, você pode considerar um jogador pronto para jogar? Sempre. Ou também o fato de você ter escolhido ele também tem um componente parecido com esse que E a eu gente já estava emendo com o falando. Vladir. A atuação dele contra o Palmeiras na final ajudou você a escalá-lo ontem, né? Porque pareceu lidar bem com o jogo grande, né? Olha, ele É é um menino de impressionante, né? muita personalidade. Não gostei do jogo dele ontem, né? E por isso eu fiz. Não foi bem, faz parte, normal, tem 19 para 20 anos, mas fez jogos já ótimos contra São Paulo, contra Palmeiras, não pesa, né? Já vem de Vasco, de jogar Vasco e Flamengo, jogar os clássicos lá, não pesa. É um menino de muita qualidade. Perdemos o Cleison na segunda. Né? Esse aí- Passando por uma cirurgia, vamos perder ele aí por alguns jogos, um mês mais ou menos. Então, decidi colocar ele ali, mesmo porque o empate para nós era bom ontem também. Né? Sim. Muito mais para nós do que para o Independente. Então foi a mesma ideia de tentar fazer que nem o Palmeiras ali, mas a gente entrou muito sonolento. Esse- Pô, mas eu gostei da sua sinceridade, até Esse- porque eu vendo o jogo eu realmente não conseguia mas fazer essa análise de que ele não estava bem no jogo para mim. Mas Na hoje- verdade, fica impressionado pela habilidade, a gente se impressiona um pouco por isso. Né? Mas hoje o Cleiton faz falta. Não, acho que essa é a minha joga- outra pergunta. É um jogador que encaixou lá uma Personalidade. facilidade também de jogar, olha... E tem a questão do Maicon também. Você conta com ele, até não conta mais também na sua concepção de time. Como é que você lida com isso também, Carille? Eu já estava Na verdade, foi uma necessidade absoluta aqui. alternando ele com o René. Sim, O René é ficou um possível. tempo parado, infelizmente perdemos o René também. Né? Talvez com o René, a gente não tem um jogador no grupo hoje que nem o Maicon, que trabalha área a área, que nós, o box-box, que muitas pessoas falam. Se jogar com o René ou com os outros volantes, talvez eu vou ter que liberar mais meus laterais, porque esses volantes gostam de trabalhar mais por trás. São estratégias aí, mas aí perdemos também o René agora. Sobra Não, depois e da Copa. tem outros também, né, Carille? Tem o Ralf, tem uma combinação Paulo de Roberto. coisas aí. Você acha que isso vai forçar você a posicionar o time de maneira diferente até? Já Eu aconteceu ia te esse perguntar ano. quantos por cento você acha que você perdeu da tua força de competitividade diante de tudo isso que a gente falou? Talvez seja uma matemática difícil, por isso que te refiz a pergunta nesse sentido. A questão tática, se o clube não trouxer outros jogadores que façam isso que nós não temos no grupo, talvez eu adiante. Até se buscar o primeiro gol nosso contra o Palmeiras, nos 2-0 no primeiro turno, o nosso jogo está com os dois laterais lá em cima, e Gabriel e René bem por trás junto com os zagueiros. Eu não abro mão de 4 jogadores atrás, independente de quem são. Ou se é 2 zagueiros e um lateral, ou se é 2 zagueiros e 2 volantes, e mostro os nossos 2 laterais lá em cima no primeiro gol contra o Palmeiras. Só para fechar o capítulo dos citados aqui pelo Anderson, e até aproveitando de fazer uma pergunta a respeito de um episódio que envolveu o Matheus Matias. É garoto, essa coisa de rede social. Ele colocou lá numa rede social que não treme não, para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Isso pareceu até uma resposta a você, que tinha feito essa citação de 40 mil pessoas. Como é que você lidou com isso? Isso, de uma certa forma, estremeceu a relação? Você é um cara que guarda rancor, chamou o garoto. Como é que foi a sequência dessa história? Não falei com ele, não tem problema nenhum, eu gostei. Ganhei um jogador, né? Você Se não tem gostou? problema, gostei. Da postura dele? Sim, sim. Por quê? Não é desmerecer o campeonato que ele estava disputando, que é o do Rio Grande do Norte, né? Mas a gente sabe que o nível de competição é diferente, né? Então, um garoto que já ganhou 5 quilos com a gente, está fazendo um trabalho também para que ele vire um outro que tem esse atleta. problema, né? Outro que tem esse problema. Nos testes físicos é o pior nosso, né? Que tem melhorado, está melhorando. Então, quer dizer,
tá treinando bem, daqui um pouquinho vai ter sua oportunidade também. Mas não ia ser numa semifinal de Campeonato Paulista e numa final de Paulista que eu ia fazer esse teste, pode ter certeza. É muito legal a sua reação, porque hoje em dia o hater lê isso na internet, meu Deus, ele falou, não sei o quê. Um garoto, é normal, o cara ele entende, vida que segue. Guilherme Saluz. Bom, primeiro Paulo Pacheco disse que o Pedrinho é um investimento de longo prazo. Pergunta para você se tem alguém para subir da base, algum destaque. Já vou emendar outra pergunta do Guilherme Saluz. Quais são os melhores times para você da Libertadores e do Brasil? Do Brasil, o Grêmio já vem mais cascudo, né? O Cruzeiro tem um elenco muito forte, jogou com o time totalmente reserva contra o Inter lá, para jogar contra o Vasco aqui. Mas assim, e de fora o que mais está me chamando a atenção, para falar a verdade, eu não estou acompanhando todos pela minha correria, alguns, claro. O Racing é o que mais está me surpreendendo. Mas o Racing no mata-mata não será o mesmo, né? Sim, o Lautaro Martínez já vai muita coisa pode mudar agora na janela, na parada da Copa, muita coisa pode mudar. Para as pessoas que não estão por dentro, na verdade, depois das oitavas, só depois da Copa do Mundo. Isso. Então, a coisa vai dirigido pelo Tchatcho Kodê, que dirigiu o Rosário Central na Libertadores, começando como técnico, como você, novo, volante de muita intensidade, um time que marca muito forte em cima, que sabe jogar no contra-ataque, que joga o futebol atual e, creio eu, vai ser um técnico, como muitos argentinos no futuro, com sucesso na Europa. E a gente vai chegar lá já na hora que a gente falar do Cruzeiro, mas vamos lembrar só que a Libertadores também teve jogos na terça, com o Grêmio fazendo um grande resultado em cima do Cerro, 5-0, o time gaúcho lidera o grupo 1, e o Santos, líder do grupo 6, foi ao Uruguai, perdeu do Nacional, ainda havia a sua mais nova joia, o garoto Rodrigo sai de campo lesionado, depois daquela entrada do lateral Fucile, que falou sobre o lance, depois retirou o que tinha dito, enfim, deu o que falar, mas o Rodrigo, melhor de tudo, passa bem. A gente vai ver aí o gol da partida, né, uma marcada pelo Garcia, e depois o lance do... O Santos é um problema, né, porque o Santos essa defesa bom, aí realmente... É incrível, né? Você viu o Santos contra o Estudiantes aqui e falou, opa, o time foi bem. Aí você vê o Santos nesse jogo, não jogou nada. E depois a gente separou o lance aí do Fucile. Realmente o menino é diferenciado, como gosta de dizer o Rivelino. Não. Mas eu confesso para vocês, desde que eu vi esse lance, eu não tinha achado, acho que foi mais uma pancada na hora, não parecia uma entrada. E o Rodrigo passou por exames hoje que realmente mostraram que não há nenhuma lesão de gravidade maior. Para quem não acompanhou também, o Fucile falou que tinha levado 3 bolas no meio da perna, nunca tinha acontecido isso com ele, de que a saída que ele encontrou era dar uma pancada no moleque. Foi para machucar ou para intimidar? Não, pra você ver que ele vai no... Ele pega, e o pior que ele pegou o pé de apoio do moleque. Não, e aí vamos falar, e o jogador que sabe muito bem o que está fazendo, rodar, e aí o que me espanta mais nisso tudo é um cara como o árbitro, viu? O Mar Rodan estava da distância que eu estou daqui pro Carille. Ele viu o lance acontecer, viu como o Fucile saiu atrás do cara, viu a pancada e nem cartão amarelo deu. O que eu já vi o Mar Rodan fazer em Libertadores, em outras edições, eu não venderia o carro para ele jamais a prazo, tá? Mas como mudou a direção da Conmebol, parece que ele já não está tão forte quanto antes e a arbitragem passou a ser um pouco menos assim, controversa. Era o juiz que eu menos confiava na América do Sul até 2-3 anos atrás. Mas é o mais chamado para jogos grandes. Mas esse garoto River já vem falando dele há tempo, já tinham comentado comigo. Está aparecendo outro raio lá na Vila Belmiro. Não, e agora, um pouquinho antes de entrar aqui, eu vi isso ainda é uma certa especulação de que o Barcelona atrás do moleque. A gente já viu o Vinícius Júnior, já viu o Paulinho agora há pouco tempo. Agora não sobra ninguém, né, cara? Ele não sobra ninguém se bobear. Que ruim pro nosso futebol, né? Não, e o que eu fico pensando, na verdade, dão tudo isso como especulação. Mas aí, se você for lembrar da história recente do Santos, de todos os papéis que o Santos andou assinando com o Barcelona, de ter prioridade na hora da compra de alguns jogadores, vai saber se não tem uma coisa assinada também que ainda dá para eles a prioridade mesmo na hora de escolher. Devia ter uma lei um pouquinho para segurar um pouco mais o jogador. Não, 17, 18 anos é muito cedo para ir embora, não? O mais recente agora, o Gabriel Jesus, acho que não foi 6 meses titular, foi embora. O Malcom no Corinthians, 6 meses foi embora. Tá cheio de... E o pior, o jogador quer ir. Mas não tem como não ir. Pior. Mas lógico, se eu estou jogando hoje, eu quero ir embora. O clube quer que vá. É lógico. O clube quer. Quem entra... Antigamente eu queria ser titular do Juvenil, queria ser titular do Corinthians, queria para a seleção brasileira. Hoje não. Hoje a prioridade é aparecer para o Barcelona, Real Madrid, Bayern, sei lá, para tudo quanto é lugar. E me dá 2 perguntas antes de a gente fazer o primeiro intervalo. A primeira delas, a gente conversou aqui sobre, até o Celso te falou, sobre jogadores de base. Você fez um treino agora com uma garotada hoje à tarde, tinha uma garotada do Sub-20, tinha um lateral direito, um lateral esquerdo, né?
Os zagueiros, 4, 5 jogadores foram lá para completar o nosso grupo. Hoje, a gente já está com muitos jovens no grupo. Muitos, tá bom, né? sim. Tá bom. Ano passado, a gente foi campeão paulista com 14 jogadores da base. Mas não ia te perguntar do jovem, não. No final, a pergunta era, você se saiu muito bem quando você falou que o Pedrinho está relacionado e o Roger também está. O Roger também tá. Mas quem não sabe, o treino também, ele montou o time com o Roger e com o Pedrinho. Mas ele falou que não abre mão de ser do centroavante. Hoje é um dia pós-jogo, então tem muita coisa para acontecer até sábado. A gente, como jornalista, às vezes tenta adiantar, né, cara? E ao falar de Pedrinho, o Carille já responde aqui as questões do Adilson Quintino, do Romero e mais 10, do Natan, do Carlos Henrique. E de várias Fernando. outras pessoas aqui também. Viu? São todos tuiteiros em torno do mesmo tema. Já está resolvido o problema. José Cosme, Gil Harvard, Evandro Rezende, por aí vai. Bom, o time do Cara também faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar de Copa do Brasil. Teremos a dica de hoje do nosso Celso Zelt. Retomaremos o papo com o técnico corintiano Fábio Carille, nosso convidado de hoje. E falaremos do Cruzeiro que goleou o Vasco em pleno São Januário. Sassá fez 2 gols para o time mineiro. Um deles, esse aí, ó. Juízo com controle remoto na mão. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta, prometemos falar do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro em São Januário encaminhou a classificação para as oitavas da Libertadores em grande estilo, fazendo 4-0 no Vasco, dono da casa, que com esse resultado está eliminado do torneio. A gente vai rodar os gols aí, inclusive esse primeiro gol do Léo que a gente vai ver aí, em impedimento, né? A gente vai ter o detalhe aí, realmente... Sim, a bandeirinha tem que acertar esse lance, eu não quero ser chato. Tudo bem que eu sei que... Eu acho arbitrar a coisa mais difícil do jogo de futebol, tá? Mas alguns lances tem que acertar. Isso é lance de manual, né? Exato. Mas você viu que ele não está na linha da bola, ele. Ele tá em público. Você vê que ele não está na linha da bola. Olha o Sassá, olha o Sassá. Ó, golaço. Brincadeira, hein? Mas vou. E aí o 4 saiu meio alto esse passe, não saiu não, cara? Vai, Sassá. Você vê, isso pra mim não é falta. Eles reclamaram, pra mim isso não é falta. O futebol vai acabar. Aí a gente pode entrar nesse assunto só fazendo um registro aqui, que o Racing agora há pouco ganhou do Universidade de Chile. Sofreu, então praticamente está praticamente não, classificou. Gol do Donati. Ex-Rosário Central, ex-Flamengo. Classificou o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fica com 8 e depois o terceiro colocado, no caso da Universidade de Chile, tem 5, mas o saldo é de 16 gols. Então, irão os 2 melhores times do grupo à fase seguinte. Irão os 2 melhores. Aliás, assim, pra mim os dois, no nível realmente mais alto que os dos 2 times eliminados. E você acha que a gente falou dessa coisa das oitavas virem depois da Copa da Copa do Mundo? Você acha que isso vai te ajudar de certa forma, Carille? Eu achei estranho, a gente já falou do Roger aqui, por exemplo, acho que acontecem algumas coisas improváveis com o Corinthians nos últimos tempos. É a pergunta do Fábio Marcondes, viu, Ladir? Porque você passou o tempo esperando um jogador com o perfil do Roger, de repente ele chegou no momento em que o time parecia até prescindir. Parecia que o Corinthians nem precisava muito mais desse jogador. Você já falou agora aqui há pouco que precisa ir muito, né, de alguém nesse sentido. Vai te ajudar, na verdade, a ganhar esse tempo. Você ganhou uma pré-temporada ou não? Pré-temporada, essa parada, a melhor coisa que vai acontecer nessa parada da Copa são os 25 dias de preparação, que em janeiro nós tivemos 12, né? Que coisa, na metade do ano que você acaba tendo. Essa parada ela pode ser ótima, como ela também pode ser ruim. Pode sair jogadores, né? Que nem já aconteceu em outras ocasiões. Então, assim, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer, ficar de olho no mercado, perdendo um jogador, já rapidamente tentar repor esse atleta da posição. Faz parte do nosso dia a dia, não tem como fugir. Essa é uma pergunta assim, meio complicada para você responder, mas é inevitável, né? A gente falou aqui um pouco da situação financeira do Corinthians, e aí tem o teu conhecimento, eu somo isso com o tempo que você tem de casa e como você conhece o clube. Da maneira que você me falou, me deu a impressão de que você realmente se prepara para ser mal surpreendido e realmente o Corinthians tem que fazer dinheiro e você acabar perdendo mais jogadores ainda, né, cara? E eu tenho que entender isso, né? Por quê? Muitas vezes se fala vamos falar da Linense ano passado, que vendeu os 2 jogos para o São Paulo no Morumbi. Só o presidente sabe das dificuldades dele. Então, muitas vezes a venda de um jogador soluciona outros problemas do que deixar jogador sem receber, que é muito ruim ter um ambiente onde os jogadores não recebem. Eu, como atleta, já peguei isso, eu sei bem como é. Então, você tem que entender e tem que trabalhar junto com a diretoria. Agora, em cima disso, e a base? A base do Corinthians, você não teria esse jogador ou algum jogador assim, um garoto lá, sendo esse 9 que você
você quer? Ou hoje não pode preparar esse jogador na base? Hoje nós não vemos ninguém assim para chegar e assumir como um 9 do Corinthians na base, sabe? Hoje a gente acompanha bastante, tem o Osmar Loz lá que trabalhou muito tempo na base que acompanha junto com o Fabinho. Hoje a gente não tem. Tem bons jogadores, mas não estão prontos para chegar e assumir. E tem uma coisa, Riva, em relação ao que era. As pessoas não têm paciência. A não ser que surja um jogador com muita personalidade, quase pronto, as pessoas não têm paciência. Por exemplo, eu teve que responder em relação ao Mantuan recentemente assim. O jogador precisa de tempo. Pega o Neymar, em 2010, pega o Neymar 2 anos, não estou falando 2 anos, pegando o cara extremamente acima da média depois. É outro jogador. Pega o Salah, que jogou na Suíça, que foi para a Itália, o Salah hoje, 5 anos de maturação. 5, jogador sério, de postura. Aqui no Brasil o cara tem que jogar no jogo seguinte. Fez o Mourinho da entrevista e fazer questão de dizer que não foi ele que mandou vender o salário. Peguei os acima da média, hein? Peguei os acima da média, não peguei qualquer jogador. Peguei os que têm muito talento. Imagina um jogador sem tanto talento. Você queria citar alguém daí? Eu só queria um monte de gente foi daqui a mim, na Regina Ortiz, disse que não vê TV aberta, mas hoje é dia de cartão verde. Um beijo pra ela. Muito obrigado pelo prestígio. A Glaucia S. Freitas exagerou, hein, Glaucia, mas eu vou falar pra ele. Monstro, Pepe Carilli, tá elogiando aqui. O Issaia aqui dá boa noite pra gente. O Marcelo Faria fala que você é um técnico muito bom, que você, do que tem, você tira o melhor possível, né? Mesma coisa que diz o Antônio Celso. O Fernando Lavieri pergunta sobre a postura independente. O Carille já respondeu isso. Fernando Lavieri, jornalista, já respondeu isso antes. Fábio Marcondes já falei. Toninho Silva, vamos falar do Palmeiras depois. Nós estamos no cartão verde, Toninho Silva. Então não podemos ver o jogo. Estávamos no sentido até o 2-0. O Palmeiras estava muito bem. Né? Tudo ao seu tempo. Por favor, um pouquinho de paciência. O Marcos Vinícius faz a pergunta do Matheus Matias. Celso já falou. André Ariane comemora a sua presença no cartão verde. Várias muitas mulheres aqui te elogiando, viu, Carilli? O Pepe Carilli. A única questão que eu gostaria de continuar contigo, quando você falou essa coisa que você entende a postura do time, o que eu não consigo entender, por exemplo, Carilli, acho que você já é um cara estabelecido para falar sobre isso, é que os clubes, eles rolam tanta dívida, que às vezes eu me pergunto se não podia rolar mais uma e deixar o técnico trabalhar de uma maneira mais ideal para você conseguir o título, valorizar o jogador e vender lá na frente o jogador melhor do que venderia na hora que o campeonato parasse para uma Copa do Mundo, entendeu? A necessidade é mais. Fala mais alto? Não, a necessidade de quem, né? Provavelmente não é necessidade do técnico, né? Não é a dele, necessidade do técnico. Porque hoje a multa de um atleta passa pelo seu salário. Então, para colocar uma multa muito alta, o salário tem que ser muito alto e você não tem condições de fazer um salário desse com o atleta. Então, fica fácil. Isso aconteceu muito no começo de 16, onde nós terminamos o Campeonato Brasileiro de 2015 com uma expectativa enorme para a Libertadores e, de repente, perdemos 6 atletas. Aquele time nunca mais jogou junto. Foi campeão e nunca mais se viu. Né? Então, saiu o Renato, saiu Elias, saiu o Jadson, saiu o Ralf, Gil e Malcom. Né? Aí chega no meio do ano, sai Elias, sai Bruno Henrique e sai Felipe zagueiro para o Porto. Mas você sabe o que eu acho, você falando isso, por isso que eu acho que essa simbiose que foi criada pelo tempo todo que você passou no Corinthians te deu essa cancha, entendeu? Eu acho que não é só por aí, a impressão que eu tenho também é que você conhece não só essa parte, como você conhece o perfil de cada dirigente que está lá e sabe, na verdade, até onde você pode apertar cada um deles, o que você pode exigir de cada um deles. Né? Mas é coisa que nem você talvez seja dos poucos técnicos da Série A do Brasil que tem essa vivência tão grande com o clube, entendeu? Olha, ser técnico de equipe grande, de um Corinthians, é uma pressão muito grande. Maior do que você pensava que era? E você já acompanhava de perto. Então, esses 8 anos como auxiliar me calejou para muitas coisas. Me calejou. Se eu tivesse no clube 6, 7 meses e tivesse tido a oportunidade, eu tinha pego minha mala no começo e tinha ido embora. Por exemplo, tinha ido embora. Então, sabe, 8 anos, momentos maravilhosos como Libertadores e Mundial, vivi desde 2009, momentos horríveis que nem Tolima, que nem Atlético Mineiro, desclassificação. Então, você aprende a conviver com tudo, sabe aonde atacar, né? E o mais importante, saber aquilo que o torcedor gosta. Fábio, do jeito que o Corinthians joga desde o ano passado, é o jeito que você mais gosta? Não, mas eu respeito o DNA do Corinthians. Mas você acha que você está quantos % perto do time que você imagina ideal, Carilli? Muita coisa.
Tem muita coisa. Desde o ano passado, né? A gente era um time muito reativo, um time que marcava demais. E eu sempre deixei claro que no começo do ano passado eu precisava de resultados. Então fechei mesmo e trabalhava por uma bola. E de repente o time se ajustou desse jeito. Você faz um primeiro turno de um brasileiro daquele jeito. Mas o ideal para um técnico é sempre o equilíbrio, né? Atacar bem, defender bem. Atacar bem Esse aí e você tem defender que ter bem. material humano também para fazer isso. Material humano, Rivelino, e o mais assim, tempo. A gente fala do Barcelona, nos grandes times do Corinthians, quantos anos vocês ficaram juntos? E não fica mais, né? O Barcelona, do Guardiola, que muito se fala, foram 7, 8 anos juntos e reforçando. Fora da base, alguns, né? Não, sem contar os caras, na verdade, que viram o pilar do time, tipo Iniesta, que tem 33 de vida, passou 22 no clube. Mas o planejamento, a organização é totalmente diferente. O nosso título do Mundial de 2012 foi algo construído em 8, 9, ajustando, reforçando. 4, 5 anos que acabou chegando no título mundial. Hoje a gente não consegue. Para o teu futuro profissional, você não tem medo que essa fama de MacGyver era o cara do seriado Profissão Perigo, que você dava um clipe e ele fazia uma bomba, né? Você virou meme. Belo carro, você virou meme na internet. Aí, o Carille no Masterchef, diz que falaram que se der um tijolo e uma lata de palmito, você volta com uma mousse de chocolate. Você não tem medo que para o seu futuro profissional você fique marcado como um cara que faz o máximo com o mínimo e talvez demore um pouco para você pegar filé mignon? É algo assim que não me preocupa. Não é só agora como técnico, na minha vida toda assim, por todas as minhas dificuldades, quem me conhece, nunca fui de ficar lamentando, né? Eu sou assim, e sim buscar soluções, e é isso que eu faço, eu vou fazer por toda a minha vida. É muito claro no futebol que muitas vezes nem o melhor elenco é o que vai ser campeão. Né? A gente já cansou de ver isso. E sim, é o trabalho, é o entendimento. Eu prefiro muitas vezes assim jogadores com menos qualidade técnica, mas mais interessados do que muitas vezes pegar estrelas e ser difícil de lidar com eles, que eu também já convivi com isso. Né? Assim, não, é algo que não me preocupa. Esse é um detalhe realmente que faz toda a diferença, né? É uma questão humana que realmente, às vezes, coloca tudo a perder. Falar rapidinho de Copa do Brasil, nos jogos de ida das oitavas, no Independência, o Atlético Mineiro botou pressão para cima da Chapecoense, mas o placar não mudou. Terminou como começou, 0-0 em Campinas, no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta recebeu o Flamengo e foi derrotada pelo placar mínimo, gol marcado por Henrique Dourado, que nós veremos aí na sequência. A Ponte até teve chance depois de... A única coisa boa... Você estava de olho nesse jogo que eu sei. A única coisa boa foi essa jogada do Flamengo aí. O que, aliás, é o que faltava para o Flamengo. Mas o Flamengo depois teve uma chance com o Vinícius Júnior, a Ponte mesmo teve a chance com o Felipe. Ainda bateu na trave. E depois a defesaça do Diego Alves. Mas um jogo, olha, um jogo sofrível. Você é um Rivelino, né? Seu patamar é alto também. Fala, seu Sutil Robei aí. Não, eu dizia isso, que falta para o Flamengo essa noção de conjunto, essa nada, jogada. Né? Ontem foi um jogo meio atípico, porque o Flamengo fez o resultado, também não se interessou muito em ir atrás. E a Ponte está num momento realmente bastante enfraquecida em relação à Ponte da primeira divisão. Só quero dar um salve para alguns fiéis aqui. Fiéis é com o carinho. Hoje eu posso usar fiéis da audiência do Cartão Verde, Ricardo JS, Ellen Torres, o Paulo Rafael Botter, o Daniel Rospa, Romero mais 10, que é o Pedrinho de titular. De qualquer jeito, está te cobrando aqui, Carille. O Marcos Zambonini, o Vitor Filosofia. Sempre o Isaac Amorim tem uma pergunta que você deve ter ouvido várias vezes, mas vamos fazer aqui para o pessoal do Cartão Verde ter a sua resposta. Ontem, ele acha, a avaliação do Isaac Amorim, que o Jadson está melhor que o Rodriguinho. Por que o Jadson sai? Porque o Rodriguinho ficou. Entra a questão aí também da bola aérea, que é algo que está me preocupando, né? A vinda do Ralf, pela pessoa, pelo profissional e pelo jogador que a gente já conhece bem, também fui preocupado com isso. Então fiquei ali, o time da Argentina é um time chato, né, nessa questão. E naquele momento, falando ali com o Osmar, que estava no banco comigo, foi mais a questão da bola aérea. E outra pergunta do Marcelo Carlos Vaz. Você é contra ou a favor da arbitragem com imagens? Muito a favor, mas desde que os profissionais confiam primeiro neles. Nada desse negócio do árbitro ter que sair do campo para olhar o que está acontecendo, aí o jogo vai ficar muito chato, né? Algo que me incomodou bastante no jogo contra o Palmeiras e agora no Atlético Mineiro. O Atlético foi... Dá o gol ou não dá, mas resolve, né? Aí vai 10 jogadores atrás do árbitro, atrás do gol, fica aquela bagunça. Dá a impressão que aquilo lá não funciona. Você sabe? Não funciona.
Ou que ninguém acredita no que está sendo dito por ali, né? Que precisa um outro tipo de Eu acho que conversa. deveria dar nome de auxiliar, não de árbitro, a primeira coisa, porque árbitro só pode ter um para tomar decisão. Os outros auxiliam. E aí tem que ser breve. Agora, se tiver assim lá em cima, alguém que passa uma informação em conjunto, ser rápido. Em 20, 30 segundos resolver, aí eu vejo numa boa. Tem muitas questões, né, Carille, de como a maneira, quer dizer, as 4 situações estão definidas para serem decididas através do árbitro de vídeo. Você precisa ter um corpo ali de pessoas trabalhando que se concentrem naquilo, não acabem usando o recurso que tem ali para poder fazer algum tipo de interferência diferente daquela. Eu acho que se um futebol como o futebol inglês olha para isso e decide lá no boarding deles que eles precisam estudar mais a questão para colocar em prática, é aquela mesma questão da urna eletrônica. E a gente está na frente de todo mundo. Eu acho que você não pode usar o árbitro de vídeo para puxão de camisa, para lance interpretativo. Mas aí... dentro ou fora da área, a bola saiu ou não saiu. Assim, é pontual. Impedimento ou não. Impedimento ou não, acabou. Sim. Acabou. Senão começa a ter 2 árbitros e aí fica complicado. São 2 critérios. A gente não tem nem... Aqui tem árbitro que puxou a camisa, puxou por trás, tem o árbitro que dá amarelo, outro não dá amarelo. O lance do Real Madrid, por exemplo, do pênalti, classifica o Real Madrid na Liga dos Campeões. O Salve Espíndola Fagundes falou, no fórum de arbitragem, dividido. Os profissionais divididos, não é nem a nossa opinião. Mas a palavra final continua sendo do árbitro de carne e osso diante do vídeo. Ele ganha uma oportunidade. Essa é a ideia do árbitro de vídeo. Se executado da maneira... Exato. Sim, mas aí se você tem o vídeo é melhor do que você não tê-lo. E esse depoimento do Carille com relação à demora, eu estava vendo o jogo do Corinthians e Atlético no final de semana e estava num lugar que tinha umas meia dúzia de pessoas. Assim, o desapontamento com a demora estampado na cara de todo mundo, quer dizer, aquilo é de um baixo astral. Você está vendo um jogo de futebol imbuído de uma emoção e de repente dá aquela gelada em tudo, porque ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe qual vai ser a decisão, ninguém sabe se valeu aquilo que foi dito. Realmente é um atentado. Tem que ser uma coisa de futebol é dinâmico já. Então, se não for dinâmico, pô. E vai ser... Bom, vem aí mais uma dica do nosso letrado Celso Zelt. Abra espaço na sua prateleira, hein? Está aí o Crônicas Boleiras, aliás, 2 Crônicas Boleiras, né? Crônicas Boleiras Segundo Tempo. É um livro de crônicas sobre futebol do Francisco Bicudo. Francisco Bicudo é professor, jornalista, torcedor do Santos. E ele já tinha lançado um livro chamado Crônicas Boleiras, agora veio Crônicas Boleiras Segundo Tempo, porque ele teve que atualizar suas crônicas de futebol. Olha os títulos de algumas crônicas, você vai entender, Vitor Bina, por que tem que ter um volume 2. E lá se vai Jesus, sobre a ida do garoto Gabriel Jesus, do Palmeiras para o Manchester City. Domingo não tem mais Maracanã, sobre o novo Maracanã. A tragédia da torcida única. Título autoexplicativo, todo mundo sabe que é um tema... Estamos todos em sintonia com as crônicas por enquanto. Recentíssimo, né? Editora Chiado, o lançamento é neste sábado. Tem aí, tem o IGC na depois de amanhã, tem, dia 5 de maio, véspera do aniversário da minha mulher, Patrícia. Um beijo para Patrícia, para fazer aniversário no domingo. 18 horas. Garantia uma macarronada. No Bar São Cristóvão, que é um point dos boleiros aqui de São Paulo. Point é o termo muito dos anos 80, você está denunciando a idade. Mas é de acordo com o bar, porque é um bar retrô, um bar com coisas do São Cristóvão, um time de futebol lá do Rio. Rua Picuelta, 533, na Vila Madalena. Crônicas Boleiras, Segundo Tempo. Bom, dito isso, vamos para mais um intervalo, mas ainda temos muito para falar e para nos divertir. Vem aí o nosso palpitão e aproveite, pois ainda dá tempo de mandar a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o técnico do Corinthians, Fábio Carille. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta com o Cartão Verde e o Vitor Bira, que cuida dos nossos tweets, falou que ia falar do Palmeiras. Palmeiras venceu 3-1. O pequeno pedaço de jogo que vimos estava sobrando, né? Jogo fácil, era 2-0 com cara de 4. Começou a partida só com o Jailson e o Borja de titulares, né? E eu já aproveito para cumprimentar a Cristiane, cumprimento também a Sabrina, senão ela vai pegar no meu pé, né? Que já pegou no meu pé uma vez e pegou com razão no meu pé. A Fanny. E vou cumprimentar aqui a Nagela, que ano passado... É que quando o Carille foi colocado de técnico, eu falei que o Corinthians fez uma boa escolha. Escrevi em janeiro, escrevi em fevereiro, escrevi em março. Aí vou lá eu falar, acho que foi esse momento lá no meio do ano, que o São Paulo, jogador por jogador, não era pior que o Corinthians. Que não dá para comparar o futebol dos times. Pegaram no meu pé, torcendo que o Corinthians veio inteiro em cima de mim. A Nagela foi uma delas.
brigou comigo no Twitter, mas já fizemos as pazes. Estou cumprimentando ela aqui que está assistindo o Cartão Verde. Tá certo. Sim, Pô, né? e a gente... Eu não vou perguntar se ele queria o Hernanes, se ele queria o Jusilei, porque não precisa, né? Vamos seguir o jogo. Não, mas isso é um papo. Que jogador você olha e você vê diferente de tudo, Carique? Provavelmente é um cara caro, diante das contas. Você não vai poder. Aqui no futebol brasileiro, Não, você eu gosto muito do Luan do Grêmio. Luan do Grêmio? Gosto muito do Luan do Grêmio. E a gente estava falando dessa questão de arbitragem também aqui no intervalo. Outro dia vi alguém fazer a seguinte observação, que muitos jogos acabam sendo faltosos mais por conta do juiz, e essa é uma teoria que... Minha. Eu concordo com a teoria. Do que propriamente por causa do jogo. Você enxerga assim também, Cari? Também, enxergo sim. Quando o árbitro se impõe numa partida, as pessoas respeitam. Né? E muitas vezes deixa um lance, deixa passar outro, quando vê já não consegue mais ter controle do jogo. E um dos mal também, eu acho que a maioria dos árbitros acho que nunca jogaram futebol. Não tem a malandragem, eles seguem regra. Mas, Riva... Eles cumprem regra. Então, porque o cara que jogou bola sabe quando você vai na maldade, sabe quando, que eu falava do Vilmar Roldan na hora de ver o Fucile, na hora que pegou. Se alguém que jogou bola vai entender o que significa então, aquela jogada. A maioria, ele tem um livrinho e faz a regra. Mas não tem a malandragem de saber quando é ou não é. Então, isso eu acredito. Não, eu estou falando assim, não estou generalizando. Riva, a minha teoria é outra. Mas eu acho que muitos deles... Porque você olha aí, pô, um é banqueiro, outro não sei o quê, outro trabalha não sei aonde e vai apitar. Não, mas Riva, além da preparação, acho que tem uma outra bola. coisa que fez mudar muito o futebol aqui. Antigamente não tinha transmissão por televisão tanto quanto hoje, não tinha tantas câmeras, o lance não era aproximado. Aí as pessoas tinham uma ideia de que o futebol era uma coisa diferente. Era parecido com o futebol que ela joga no society, que joga no condomínio. E o jogo é muito mais brusco, muito mais intenso, muito mais duro. Quando começou a aproximar, boa parte das pessoas e também dos nossos colegas de trabalho, isso é falta, isso é pênalti. Aí o juiz erra, cai o mundo, aí começa a vir a rede social inteira e ele começa a marcar qualquer coisa. Eu acho que ele sofre um peso muito fora de... Sofre muito peso das críticas de fora. Se ele fosse mais malandro, tivesse jogado um pouco de bola, ele viria totalmente diferente. Mas também se o cara entrar com tudo isso na cabeça, ele vai apitar mal, hein? Eu falava apita mal. Eu lembrava aqui pro Vitor que o Voaden, quando apareceu, ele deixava o jogo correr. O que fizeram? Orientaram ele para entrar nos outros. Então o Voaden mudou totalmente o jeito dele apitar. Hoje a arbitragem é muito política. Nós tivemos essa semana aquele depoimento, na minha opinião, vergonhoso do Simon. Mas o cara palpita lá em cima, depois ele vê o lance 3 vezes. Aí ele vê bem, ainda fala, às vezes, olha, esse lado não deu para ver bem, vê do outro lado para mim ver. Só para a gente não deixar a informação no ar, explique por que o Carlos Eugênio Simon, na sua opinião... É vergonhoso, ele assumiu a lei da compensação. Ele que é comentarista de um canal de Depois eu tive a oportunidade de conversar no ar da ESPN com outro ex-árbitro, que falava com a cara mais deslavada do mundo, que é normal, que é natural, que o Simon devia ter sido esperto e ter apitado antes da bola ir para a área. Na verdade, ele não devia nada. Essa é a cultura do futebol. Então, no Campeonato Brasileiro. Do Brasileiro de 2009, que custou a liderança para o Palmeiras ali. Não devia nada, não devia ter errado, não devia tentar compensar, nem antes, nem depois. Ele não pode joga uma luz sobre uma coisa realmente que não faz sentido. Vamos deixar o cara se divertir um pouco com a nossa veia de vidente aqui, garantindo sua diversão. Vamos a mais uma edição do nosso Palpitão. Antes dos palpites de hoje, vamos relembrar o que disseram aqui os videntes do Cartão Verde na última quinta-feira. Veremos aí, o Campeonato Brasileiro, terceira rodada, Fluminense e São Paulo, Maracanã, 4 da tarde no domingo. Quer começar, Lucha? Pô, deixa eu escutar você primeiro aí. Pode começar. Vai que o Fluminense é teu, vai, rival, vai. Eu vou 2-1 Fluminense. Olha. 2-1 Fluminense? Coração tricolor. Fluminense, ganhou do Cruzeiro, hein? Eu vou falar que é 2-1 Fluminense também. Se for, eu vou na tua rabeira, hein? Sentindo figurado, lógico. 0-0. 0-0. Gostou do empate. A Guerra arrumou a casinha e o Flu ainda não tem força. Eu vou no 1-0 pro São Paulo para perder. E aí? Vou acompanhar ele. Acho que é 1-0 Fluminense. Acho que o Fluminense... Então 1-0 pro São Paulo, você. 1-0 Fluminense.
Vitor Ribeiro que entra no jogo para perder. Eu falei, porque eu falei aqui, eu falei vai ser 1-1 ou 0-0. Olha o placar, com 2 empates e Celso Unzelt na frente de tudo. Você também não acertou, Vlad? Você não tinha Não, falado? não, 2 a 1 na outra semana. Você imagina como eu fiquei feliz com o Fluminense empatando o jogo aos 43, né? Bom, vamos para o outro aí, então, para o nosso próximo desafio. Flamengo e Internacional Maracanã, 4 da tarde do próximo domingo, quarta rodada do Brasileiro. Já que teve torcedor rubro-negro falando, pô, fala da liderança do Flamengo, vocês ficam falando do Corinthians. Quer começar ou quer terminar, Cari? Terminar? Então vamos botar o Rivelino na roubada de novo. Você ia estar craque no negócio. Diga, Rivelino. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo? Fala, seu Sunzelt. 2-0 Flamengo. Você sabe que o Guerreiro pode jogar, né? Ele hoje foi... Quer dizer, o tribunal só vai dar o resultado daqui a 20 dias, mas ele está liberado para esse jogo. Não sei se dá tempo por causa de Não tem Flamengo, não tem jogo do Flamengo no meio de semana, né? De Libertadores decisivo. Vou no 2-0 Flamengo. Eu vou no 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo também. Olha lá, e vamos ganhar junto. Estão parados pelo cara que é o técnico do momento. Se errar, a gente erra de braço dado, hein, Carilli? Por falar no seu ofício, a gente falou tanto da tua trajetória, não falou. Quando você olha profissionalmente para si mesmo, o que você acha que tem que... O que tem que melhorar no Carilli hoje? Eu gosto dessa sua, que você falou, essa questão muito bacana de, às vezes, trabalhar com pessoas que são fáceis, porque trabalhar com estrela deve ser uma dureza, hein? Mas algo assim que eu tenho que melhorar rapidamente é esse entendimento meu com a imprensa. Jura, cara? Não tá fácil, cara. Não tá fácil, mas estou tentando entender. Você sabe que tinha uma pergunta aqui aprender. das primeiras que chegaram, aliás, do professor Vieira, falando, pô, quando o time vive um momento como o que o Corinthians está vivendo, geralmente as perguntas são sempre um pouco capciosas, né? Aí ele perguntava, os atletas estão preparados para isso? Agora vem aí, os atletas de repente estão, mas o treinador está sofrendo, né? O que mais me incomoda é o que inventam, né? E inventam Fake demais. news, né? Isso é chato demais, né? Você tem que ficar respondendo por algo que você não falou, não discutiu em momento algum. E em cima, acho que foi você que comentou que falar de futebol, né? Você muitas vezes vai para a coletiva, 70% das perguntas é fofoca, não é futebol, sabe? Parte para um outro lado assim, mas tô querendo entender. Você sabe que eu lembro do Guardiola quando estava saindo do Bayern, na coletiva, na última, ele falou, provavelmente servindo de recado para alguém, ele falou o seguinte, eu passei aqui 3 anos, 3 temporadas, teve gente que ficou aqui boa parte do tempo e nunca me fez uma pergunta sobre futebol. Ele falou. Realmente não... Mas aí é pessoal, eu não tenho o que perguntar por falta de conhecimento. O André Luiz Gomes pede para você mandar um abraço para o seu Ayrton Gomes de Sorocaba, é o pai dele. Manda esse abraço para ele, Ayrton Gomes, um grande abraço. Olha lá, que moral, hein? Não é qualquer um que ganha. E aqui mais uma, para encerrar, do Júlio Machado, sobre o posicionamento do Romero no gol, em Araraquara. Ele estava no lugar errado ou foi uma ideia sua? De Araraquara, né? De Araraquara. Não, foi uma ideia. Naquele momento eu passei ele jogar como 9, né? Tá. Trouxe o Jadson para fazer pelo lado aqui como armador e a gente conseguiu dar uma ajustada durante o jogo. E mandar aqui um salve para o Wilson Barros, fez um elogio ao programa. Não vou reproduzir aqui, mas obrigado, Wilson. E é impressionante realmente ver a aplicação do Romero, né, cara? E como ele chegou no Corinthians de uma maneira e virou... Esse é o jogador que encaixou taticamente que o... E você vê que não é fácil tirar um elogio do Rivelino. Não, em termos táticos, realmente ele é fantástico. Sim, é. Ele se encaixa bem do que você pede, você vê que ele faz a função. Ele é muito parecido com aquilo que o Jorge Henrique até fazia, né? Fechar bem um lado, de chegar e deixar o outro lado mais liberado para atacar. Mas ele rouba a bola, ele tem uma percepção muito boa, o Romero. Cortar a linha de passe, né? Impressionante que ele corta de passe. E aí acabou o barulho, né? Porque tudo que você tem que falar de Pedrinho hoje, um dia você tem que falar também de Romero. Faz parte, né, da gente ficar tendo que responder, mas é bem legal. Só o Vitor Filosofia, teve menção para o Grêmio 5-0 aqui. Não sei se não estava aqui na parte do programa, mas falamos dele. Pô, teve o Carille falando que ele considera um dos times mais... O melhor time do futebol brasileiro. Hoje é o melhor time do futebol brasileiro, o Grêmio. O Vinícius Nunes pergunta se o Carille vai dar prioridade para algum campeonato. Já vou adiantar que ele falou nas entrevistas que depende do que for acontecendo ao longo da temporada. A Nori fala que vai ser 3-1 para o Flamengo. O Marcelo Faria falou que a gente secou o Flamengo. Porque todo mundo apostando no Flamengo aqui. E o Fábio Vertente, para encerrar aqui da nossa parte, pergunta se o Gabriel ficou um pouco perdido ontem no meio de campo, na sua opinião. Eu acho que a gente
perdemos o controle em alguns momentos, não jogamos bem posicionado, querendo roubar a bola de qualquer jeito, e não se rouba a bola de qualquer jeito, né? Mas a gente já conversou sobre isso, o segundo tempo dele já foi bem melhor. O Carille, na convivência com os jogadores, é um cara que cobra muito, Carille, porque você parece um cara extremamente soft. Eu fico imaginando você tendo que dar uma bronca num cara que nem o Sheik, e por tudo que ele fez ontem, entendeu? Tem coisas que nem ontem que você não precisa nem dar bronca. O próprio lance já se mostra. O cara já chega murcho perto de você. Você Ele vai até falar, se fica antecipou, pior. né, em relação Sim, o cara... Ele que vem falar, o jogador que fala, o jogador que vai pedir desculpa. E aí tá chegando rapidinho, só a última que o nosso tempo realmente passa rápido. O Vitor falou essa questão do Grêmio. Deve ter um valor sentimental para você, o título de campeão brasileiro. Na hora de você começar a olhar tudo que você tem para disputar ali, tem uma queda pelo brasileiro ou não tem? Por causa do tamanho da Libertadores, essa coisa toda. Porque eu fico imaginando o Grêmio tendo que defender o título da Libertadores, você tendo que defender o brasileiro. Então, eu sou uma pessoa, e sou assim mesmo, e passo isso por torcedor, que eu sou muito do dia a dia, né? A minha cabeça está totalmente no Ceará. E equipe como o Corinthians não tem como você priorizar, ainda mais nessa fase. Você tem que buscar tudo que tiver pela frente, né? Então, cabeça, foi muito bom, as coisas acontecendo muito rápido na minha vida. Não imaginava que ia ser ruim, como todos falavam no início, mas ser campeão, bicampeão paulista e campeão brasileiro, não imaginava. Mas deve ter um dilema ali. Obrigado, Rubão. Eu vou roubar a bola de vocês, que agora é o reloginho que manda. Vou perguntar fora do ar depois, então. Obrigado, Carille, mais uma vez. Obrigado. Até para a gente citar aqui o nosso encerramento, é muito bacana. Você vai gostar também, Rivelino. Celso Zelt, principalmente. Valeu. E Vitor Biner, talvez. Nosso encerramento de hoje lembra que um dos clássicos mais vigorosos do futebol paulista terá nova edição depois de meia década de desencontros. Guarani e Ponte Preta estarão em campo depois de amanhã, sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. Jogo válido pela 4ª rodada do Brasileiro da Série B. O último encontro entre os dois se deu em 2013 e foi válido pelo Paulista. Mais do que nunca, eu faço soar aqui o meu velho bordão em juízo, torcida brasileira e campineira, pois a história desse derby é realmente muito bonita e merece ser escrita de maneira nobre. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Obrigado pela companhia. Aquele abraço.